Bom, nós vamos então pensar e analisar essas mudanças pelas quais o Museu de Jaú tem passado nos últimos anos a partir do olhar da nova museologia. A nova museologia é uma espécie de pensar museológico que tem se destacado desde os anos 80 e que parece que agora está sendo o norte do Museu de Jaú e suas ações, né? Então, para falar da nova museologia, temos que falar um pouquinho da história dos museus. Os museus é interessante a gente lembrar que eles nascem na Grécia Antiga como templos de contemplação às musas, que eram as filhas de Zeus, o rei dos deuses, representando o poder, com Mnemosine, que era a divindade da memória. Então o museu já nasce nessa dualidade entre poder e memória, que é o que o museu é por excelência, um espaço de poder e memória até hoje. E essa concepção, essa ideia de museu que nós temos hoje em dia, ele surge especialmente a partir da Revolução Francesa. Então é um contexto de revolução, de mudança, os revolucionários destruindo aqueles símbolos do poder antigo que eles buscavam destituir, mas ao mesmo tempo vai surgir uma preocupação em preservar parte daquele patrimônio, porque agora ele não é mais um patrimônio dos símbolos de poder antigo, do rei, da igreja, eles eram símbolos de toda a nação francesa. Então naquele momento, com a Revolução Francesa, vão surgir os primeiros modelos de museu, como a gente conhece hoje, o próprio Louvre vai surgir naquela época, os primeiros cargos públicos de proteção ao patrimônio, as primeiras instituições de proteção ao patrimônio, e o patrimônio e os museus também serão utilizados como ferramentas políticas para construir uma identidade nacional para os vários estados-nação que estavam surgindo naquela época na Europa. Então vão surgir vários museus na Europa nessa época, no século XVIII, século XIX, e no próprio Brasil, a instituição dos museus e do patrimônio também vai ser uma ferramenta de construção de identidade nacional, de junção da nação em torno de um passado comum, a gente pode dizer, que eles vão buscar resgatar. O próprio governo Vargas, por exemplo, vai criar o ISFAM, que é o atual IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e através do IFAM o governo Vargas vai buscar resgatar uma identidade brasileira através do patrimônio mineiro, principalmente o patrimônio colonial, o patrimônio barroco, que vai ser uma forma então de construir um passado comum para toda a nação, mesmo que nem todos os brasileiros se identifiquem com aquele patrimônio. E até então, o nosso entender do patrimônio era um patrimônio muito específico, o patrimônio de pedra e cal, que eles chamavam, que eram grandes monumentos arquitetônicos, grandes obras de arte, e eles desconsideravam o patrimônio como patrimônio dos saberes populares, patrimônio folclórico, patrimônio culinário, indígena. Essa mudança, essa maior abrangência de patrimônios vai se dar especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando a gente começa a abraçar o conceito de cultura dentro do patrimônio, quando a ONU e a Unesco criam ali o Conselho Internacional de Museus, que é o ICOM, e a partir do ICOM ele começa a atender algumas demandas que vão surgindo na sociedade, Então ali ao longo de toda a segunda metade do século XX, a gente vai ter maio de 68 na França, vamos ter várias independências na África, na Ásia, movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, a própria redemocratização brasileira vão fazer com que surjam novas identidades, Essas novas identidades que vão surgir, aliás, que vão ressurgir, melhor dizendo, elas vão buscar reivindicar um espaço nesses espaços de memória, que são os museus, E como a gente falou no começo, museu tem a ver com memória e poder. Vai começar a haver uma disputa de poder ali dentro. Então, antes o museu, que só abrigava as elites, que tinha um discurso elitista, ele vai passar também agora a abraçar essas novas identidades, esses novos blocos da sociedade que estavam ali se redescobrindo, estavam se colocando novamente ali as suas vozes sendo ouvidas. É nesse contexto que vai surgir então a nova museologia, do qual o Museu de Jaú tem feito parte nos últimos anos. A nova museologia, ela busca ser esse fazer museológico que abraça essas novas identidades que antes estavam esquecidas, então a comunidade negra, os indígenas, ambientalistas, homossexuais, que antes não estavam presentes nas exposições, agora estarão presentes. E não só presentes, mas construindo junto com o museu. Então a nova museologia busca ser um museu que constrói junto com a comunidade e para ela. E vai abandonar, portanto, aquela museologia mais tradicional, elitista, celebrativa de alguns poucos heróis. Então o Museu de Jaú, através de exposições
com a comunidade negra, a comunidade indígena. Nós temos agora aqui a sala indígena nova, reinaugurada há pouco tempo, exposições feitas junto a atletas e torcedores do time da cidade, entre outros grupos sociais que ajudaram e ajudam ainda hoje a formar Jaú. O museu tem se colocado cada vez mais nesse caminho da nova museologia para abraçar a sua comunidade, né? Ter ela como aliada e não como um obstáculo.